Os lindões Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o que eu acredito que vai acontecer na terceira temporada de Wandinha, que já foi confirmada pela Netflix. A gente teve algumas pontas soltas, e eu acho que por mais que a série ela tenha finalizado muito bem a história dessa temporada aqui, ainda tem aspectos a serem trabalhados, e eu acho que a gente entendendo como a temporada 1 ela acarretou na temporada 2, a gente consegue especular até um pouquinho mais do que assistir pra terceira temporada, além de, lógico, né, ter um contexto novo que eu acho que foi o que essa segunda temporada trabalhou muito bem. Lembrando que eu já fiz um vídeo de análise aqui desse volume 2 e um geral, né, sobre a temporada, do que eu achei. E, obviamente, como eu vou falar das pontas soltas da temporada, esse vídeo vão ter spoilers, tá? Mas antes da gente adentrar aqui nas teorias, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, como eu falei, apesar da gente ter uma história finalizada, né, eu acho que estruturalmente, narrativamente, a série ela trabalha bem as histórias propostas para a temporada, mas ainda assim dá umas pontas soltas que podem ser trabalhadas. Eu acho que essa segunda ela deixa mais ponta solta até do que a gente viu ali na primeira, até porque acredito eu que a produção pôde entender um melhor planejamento para a série, para o futuro da série, sei lá quantas temporadas eles estão planejando para Wandinha, mas o fato é que a gente tem pontas soltas interessantíssimas aqui. Primeiro, a história da Capri, que envolve o Tyler e a Enid também. O Mãozinha supostamente poderia ter poderes, vamos falar disso, e também a Tiofilha, né? Qual que é o futuro aí da família Addams? A gente tem esses três arcos que podem ser muito bem trabalhados. Vou começar falando sobre a Capri, Tyler e Enid, né? Porque a gente vê ali no final que a Wandinha foi atrás da Enid em Toronto, que foi onde ela foi localizada, a Agnes fala ali no final da temporada, pra justamente conseguir trazer ela de volta e muito provavelmente encontrar uma forma dela se transformar na sua forma humana, né? A Capri tinha falado pra ela que muito provavelmente ela era uma alfa e que se ela se transformasse na lua cheia, ela não conseguiria voltar pra sua forma, mas ao mesmo tempo, eu não acho que a Capri ela esteja nas melhores das intenções. Por quê? Porque a Capri, ela é uma mulher loba, né, como o próprio Tyler fala pra ela. Já vamos falar sobre a questão do pai, mas ela fala, né, que quando tem o alfa ali, tem alguém da Alcateia que tem que matar esse alfa e meio que se tornar o alfa, né? Então pra ela meio que iria atrás da Enid de alguma forma pra meio que se tornar o alfa do bando. E não só ela viver numa eterna solidão como a Capri falou pra ela. Então eu acho que esse é o objetivo principal dela, ela se tornar uma alfa de uma alcateia, principalmente que a gente tá falando ali de jovens, né, da escola. E eu acho que muito disso ela vai conseguir tendo meio que essa alcateia de raids, que é o que ela fala ali pro Tyler, né? De não, vamos juntar, vamos fazer uma galera. E eu acho que isso pode ter algo a ver com o que aconteceu no passado dela, porque olha que interessante, quando a Wandinha ela vai descobrir mais sobre raids, né, porque afinal de contas a Capri ela sobreviveu a um ataque de raid, a Wandinha vê uma matéria da época falando que ela foi atacada pelo Alfie Penn, que esse seria um raid que ela se apaixonou tipo numa escola de artistas ali, e aí ele atacou ela porque a mestre dele era apaixonada por ele também e mandou matar a sua namorada. E aí ela fala, ah, mas como era um dia de lua cheia, eu dei sorte, eu consegui me defender. Só que a gente descobre também aqui, né, quando ela fala pro Tyler, que o pai dela era um raid. Eu não sei também se de repente esse não era um objetivo do pai dela. Já que a gente teve, por exemplo, a aviária aqui, que continuava o trabalho do pai, por que não talvez o pai não ter tentado uma alcateia de raids para eles terem o controle? Tem que entender também mais do histórico do pai dela, porque ela fala, né, pra Wandinha, nesse momento que ela tá explicando a história de como ela sobreviveu a um raid, que os machos, eles entram nessa psicose, né, e pode ter uma morte prematura ali também, porque eles ficam muito delirantes e tal. Então também tem que entender se o pai dela tava sem mestre, se de fato foi essa história do Alfie, ou o Alfie tava tentando defender ela do pai, enfim, eu acho que tem coisas a serem mexidas aí, e eu acho que ela vai tentar a destruição da Enid ali, né, a partir dessa alcateia dela de raids até então, pra ela se tornar a alfa dos lobos e matar a Enid de alguma forma. Até porque a gente não pode esquecer que o Tyler, ele tem certa personalidade ali também,
de querer matar a Enid. Não sei se ele desistiu disso pelo que aconteceu lá na primeira temporada. Então, isso eu acredito que vai ser o arco que, inclusive, vai puxar aspectos da escola. Não sei se a Capri, ela poderia se tornar a nova diretora, né? Porque os diretores meio que eles têm certa vilania. A Wins, ela acaba tendo meio que uma redenção, né? Nessa segunda temporada. Mas se ela se tornasse a diretora, por exemplo, eles poderiam usar aquele lugar onde a Bianca colocou a mãe pra esconder por um tempo, pra ser tipo esse encontro de raids, e aí ter um foco ali na escola. Ou mesmo se ela não for diretora, também pode usar, né, esse lugar, ou o lugar que era dos Belladonna lá. Eles se tornam muito pouco, inclusive, nessa segunda temporada, mas pro essencial. Inclusive, falando disso, né, não sei como ficaria muito bem o arco da Bianca e do Ajax. Então, eu acredito também que no início da terceira temporada a gente vai ter um início da Wandinha fora de casa, que nem foi ela atrás do serial killer a partir das suas visões. Agora, com a recuperação, né, das visões, também pode ser uma forma fácil dela localizar ali a Enid, sem depender de câmeras e etc, como foi aqui no final da temporada. E falando em Wandinha, né, a gente viu ali a Teofília que deixa no final falando que a Wandinha deve morrer. Muito provavelmente porque ela precisa dos poderes da Wandinha de alguma forma, porque afinal de contas ela tá ali presa, né? E a gente não pode esquecer, né, que a própria Mortícia falou que a irmã enlouqueceu, e aqui a gente descobre que a avó tranca ela ali no porão da casa dela, né? Então teremos um novo caso de família pra terceira temporada. Então talvez muito do estudo da Wandinha a partir do diário da Teofília, né, na descoberta de ter suas visões de volta, primeiro esteja relacionado a essa conexão, já que a Teofília, ela está completamente desconexa da família, seja porque tentou fugir ali, né, de Willow Hall, aí a gente descobre que se ela fugiu, ela foi ali pra casa da avó, foi capturada pela casa da avó, nunca fugiu essencialmente, né, sempre esteve lá presa, trancafiada. A gente viu que a mãe, né, da Mortícia, ela também foi uma mãe um pouco difícil, então tem que entender mais da relação delas, né? Se é algo que ela pediu ajuda da mãe, se ela tá contra a vontade. E assim, né, a gente descobre que a avó, ela é um corvo também. E a Teofília, provavelmente ela precisa de um poder de um corvo. Talvez ela não consiga lutar contra a sua própria mãe, e a Wandinha seria o ideal ali, né, pra ter essa recuperação dos seus poderes, e por isso ela teria que morrer, como se fosse tipo uma transferência e tal. Mas como a temporada constrói isso que é atrelado à conexão, acho que seria muito melhor ela ficar em paz com a família para ter recuperação dos seus poderes. Ou se ela tá num descontrole muito absurdo dos poderes, não que ela tenha perdido essencialmente, mas que nessa recuperação que ela teve, né, ela não conseguiu controlar eles, e talvez a Wandinha seja uma forma dela entender como controlar esses poderes de visão de corvo, que estão cada vez mais intensos, né? E a Wandinha tem desenvolvido isso, então acho que a gente vai ter uma narrativa paralela ali na terceira temporada. E por último, mais ou menos importante, eu também falei do Mãozinha, que eu acho que ele pode ter poderes. Por quê? Aqui nessa temporada a gente descobre que ele era parte do corpo do Isaac. Ele era a mão direita do Isaac, né? E justamente quando o Isaac consegue colocar a mão dele de volta, seus poderes retornam, e é tipo um poder de telecinese. Então eu acho que eles podem desenvolver, já que todos os membros da família Addams têm seus poderes, de talvez o Mãozinha conseguir ter essa telecinese aí mesmo sem ter o seu corpo, já que ele tem a sua vontade própria ali. Inclusive foi uma das coisas que conseguiu fazer ele se desvencilhar desse corpo e não morrer junto àquele corpo. Então acho que é algo que assim, fica em aberto no sentido de eles podem explorar isso se eles quiserem, ou eles podem deixar quieto e só falar, ele depende do corpo para ter os poderes, mas seria sinistro, né, o Mãozinha ter mais poderes. Mas eu acho que isso justamente traria meio que esse entendimento dele, né, que foi a jornada dele nessa segunda temporada, de se sentir completo. Então, sabendo a sua origem e sabendo que ele poderia ter esses poderes, por que não utilizá-los? Além disso, né, a gente vai ter um novo diretor, muito provavelmente, como eu falei, pode ter a possibilidade de ser a Capri, ou um novo personagem, já que a gente não tem mais a Wins e nem o Dort. Deixa aqui nos comentários, você acha que a Capri tem chance? Você acha que é outro diretor? E você acha que o Mãozinha pode ter poderes na terceira temporada? Como vocês acham que vai ser a relação da Teofília? E lógico, deixa aí nos comentários o que mais ficou em aberto, que eu acabei não falando aqui, você acha que é extremamente importante e que a terceira temporada pode desenvolver. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber a notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!